Boa noite. Tudo bem com vocês? Uma coisa me deixa confortável. Nós já praticamente são 9 horas. Mas o que me deixa confortável é que todos vocês já jantaram. Então, certamente, sentados, não conseguiram fazer a digestão. Essa é a vantagem. Ou a desvantagem é esse ventilador batendo na orelha de vocês. Que aí vocês podem cochilar. E eu vou ficar atento aqui para quem cochila. E a gente aprende muito com a Bíblia, né? Eu aprendi com a história de Davi. E eu comecei a praticar com as 5 pedras também. E acertar o alvo. E aí, mas não é com papel, né? Mas eu consigo acertar para acordar você daqui. Entende? E aí fazer com que você fique atento, né, durante esses 20 minutos que nós vamos ter aqui esta noite, até porque eu tenho um compromisso, logo após esse encontro aqui, que firmamos, né, com... Cadê a minha irmã? A do bolo. Ah, Leila, tá ali. Leila, tô atento, viu? Que bom, graças a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que tenho de estar aqui com vocês. Me chamo Carlos Augusto Barbosa, casado com Mônica Lisboa Santos e depois acrescentou Barbosa. Vamos fazer, diferente de Valdenésio e de Bernardo, mas estamos no caminho, 30 anos de casados. Estamos há 35 anos juntos e a forma como ela me paquerou, né? Aí deu nisso. Eu dou graças a Deus. E também por estar aqui com vocês, conhecendo mais pessoas, e louvo a Deus por sua vida, por você estar aqui. Sou natural de Aracaju, Sergipe, então o meu sotaque e talvez algumas palavras que eu vou pronunciar aqui, você pode anotar que depois nós podemos assim esclarecer para vocês. Não tem problema, tá bom? Ou então procure Manuel. Manuel, ele já está ciente disso. Ele vai ser também uma pessoa que vai lhe ajudar na tradução. Tá bom, pastor Manuel? Meu amigo. Amados, Deus já nos proporcionou tantas coisas durante esses 2 dias que podemos sair daqui desafiados, porque a palavra, ela nos confronta. Ela nos confronta para uma mudança, ela nos confronta para ficarmos parecidos com Cristo, porque a ação do Espírito com a palavra trabalha o nosso caráter. E o nosso tempo aqui como cristão é exatamente amadurecermos na fé e aperfeiçoar o nosso caráter ao ponto de ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, esse é um desafio. E já ouvimos tanto esses 2 dias e damos graças a Deus. Irmã, a senhora vai colocar essa água? Coloca aqui, por favor, no lugar desse. Pronto. Graças a Deus. Então, irmãos, o tema que eu vou estar desenvolvendo aqui, ou refletindo com você, é sobre o término da vida terrena e o plano de Deus para os salvos. O término da vida terrena. Quando se dá o término da vida terrena? Alguém pode me ajudar, por favor? Com a morte.
Pense num tema que me deixou com medo, que eu nem dormi esta noite. E eu vou contar uma história aqui rapidinho, só para deixar vocês bem relaxados, que a morte em um certo dia foi buscar um cidadão. Tem alguém com o nome de José aqui? Tem? Tem José, mas o outro, a gente conhece você pelo outro nome. Vou chamar José. A morte foi chamar José. E a esposa do José abriu a porta para saber quem era que tinha batido na porta. E quando a esposa do José abriu, a morte disse: eu vim buscar José. E a mulher, a esposa, deu o recado a José: a morte veio aí, está na porta e veio te buscar. Ele imediatamente pegou uma peruca, colocou uma peruca, mudou algumas vestimentas, tal, botou uma barba e se deu de um velhinho. E a moça, a esposa disse: olha, o José não está. Mas quem é esse rapaz aí? Esse aí é o irmão dele. E a morte disse bem assim: já que ele não está, eu vou levar esse rapaz. Deu para entender? O José foi de toda forma. Não teve escapatória para José. É interessante, né? Amados, há uma verdade universal que atravessa culturas, classes sociais. A nossa existência terrena tem um ponto final e ela se chama morte. E hoje nós vamos refletir sobre o propósito da vida diante da sua inevitável finitude, o nosso tempo aqui na Terra. Amados, a morte, ela é democrática, ela não tem preconceito. Entenda isso. A morte é o evento mais democrático. Por quê? Porque ela não consulta o saldo bancário. Não. Ela não se impressiona com títulos acadêmicos. Não. Ela ignora solenemente a cor da pele. Se você é preto, branco, pardo, não importa. Ou a sua relevância social. A morte, ela ignora também. A morte é a grande niveladora, ou seja, diante dela, tanto o rei e o servo ocupam o mesmo espaço na terra. Guarde isso. Passamos a vida construindo muros, hierarquias, mas no cemitério não existe lugar VIP. Não. E a ordem inevitável, como diz o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. E essa ordem não admite exceções. Se há algo que nivela a humanidade e remove todas as nossas máscaras de superioridade, é a finitude da vida. Isso precisamos entender. Ela não tem preconceito. E muitas vezes vivemos como se fôssemos eternos, acumulando dias, riquezas e momentos em nossas vidas, e esquecemos
o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 4, no versículo 14, nos lembrando o seguinte: ele diz: vocês não sabem como será a vida amanhã. Vocês não sabem, ninguém aqui sabe, nenhum de nós. E ele diz: pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Essa é uma grande verdade. Diante dessas verdades, todos os seres humanos, todo homem tem um desafio, assim chamam, de desafio dado pelo próprio Deus. Um desafio, ou uma proposta. E é com base nesse texto que eu quero, assim, refletir com você o tema que está sendo proposto aqui esta noite. Atos, capítulo 17, dos versículos 24. Atos 17, dos versículos 24 até o 33. Até o versículo 33. Eu vou aqui ler nessa tradução para que vocês possam acompanhar, mas você pode estar também, lógico, com a sua Bíblia, que é interessante, né, e fazendo as anotações. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo, quem? Ele, o Senhor, ele mesmo é quem dá a todos, a mim e a você, ele dá a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas. Para aí. Então, se nós estamos aqui, é por causa dele. Se nós estamos aqui, ele é a razão de todas as coisas, da nossa existência. Continuamos. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Isso nós podemos entender do que ele se refere, de um só homem. Nós somos, né, da descendência no nosso corpo carnal em Adão. Então, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Geograficamente, Deus, na sua soberania, assim ele determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, o tempo da sua habitação. Ou seja, que Deus, ele sabe exatamente o lugar que nós estamos e quando os limites da nossa habitação e também o tempo da nossa habitação. Ele sabe, só ele sabe o dia exato que nós partiremos deste mundo. Ele sabe. E o desafio está aqui. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Eu vou, assim, depois vou separar, para que vou chamar desse período, desse intervalo, desse tempo que nós estamos aqui nessa terra. O que é que nós precisamos entender para enfrentar a morte? Para enfrentar a morte. Porque a morte é uma realidade e eu preciso me preparar para enfrentá-la.
ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Em alguns textos isso é uma pergunta. Vai lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso dou certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, isso é interessante. Eu peço a sua atenção. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, o que era que acontecia? Uns escarneciam e outros diziam, acerca disso que ouviremos outra vez, ou seja, depois. E assim Paulo saiu do meio deles, continuando. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Então, enquanto uns zombaram, outros disseram, deixe para depois, em outra oportunidade ouviremos. Mas alguns homens chegaram a Paulo e creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita e uma mulher por nome de Damaris, e com eles outros. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntio. Amados, no versículo 22 e 23, eu quero dizer para vocês que a religiosidade não é salvação. Uma coisa que foi apresentada aqui acerca da morte espiritual, a morte física e espiritual. Precisamos distinguir. Paulo diz que em tudo vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Amados, a cidade de Atenas, ela estava cheia de altares, inclusive um com o nome e com a inscrição ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Religiosidade não é reconciliação. Cultura espiritual não é convenção. Conhecimento não é novo nascimento. Eles tinham deuses, mas não tinham relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Amados, a morte não respeita tradição religiosa. Ela exige um preparo espiritual. E esse período que nós estamos passando aqui neste mundo
para aqueles que ainda não entenderam a mensagem da cruz, é um momento de se preparar para enfrentar a morte, encarar a morte. Sabe como é que as pessoas hoje se preparam para a morte? Elas adquirem um plano funerário. E os planos funerários são sugestivos, são tentadores. E se você pesquisar, você vai encontrar funerária paz eterna, funerária descanso com Deus. Olha, é tantos nomes sugestivos que a pessoa compra e dizendo o seguinte: olha, quando eu morrer, eu vou estar bem na fita. E não vai estar se não estiver com Cristo. Não vai estar se não estiver com Cristo. Então, amados, nesse período, a vida exige um preparo espiritual de entender o que o texto nos diz. Porque se ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, eu preciso entender isso e não viver a vida como Zeca Pagodinho manda. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Mas é viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, instruindo os irmãos, no capítulo 5, versículo 15, por favor, ele vai mostrar algo que durante esse período de peregrinação que nós estamos aqui, nós precisamos nos atentar para o que Paulo diz. Ele diz, portanto, ele está concluindo, ele está tratando a respeito do se despir e do revestir. E ele vai tratar dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então ele já mostra aqui algo errado. Os nécios, os imprudentes, que são pessoas que vivem neste mundo tomando decisões sem medir as consequências. Pessoas que vivem neste mundo como se ela tivesse o controle de todas as coisas, que no momento exato no pensamento dela, no momento oportuno no pensamento dela, ela vai decidir por algo na sua vida. Não, mas a pessoa não tem o controle da sua vida. Quem tem o controle da nossa vida é Deus, é Cristo. A nossa vida está guardada nele, diz as Escrituras. Não como nécios, não como imprudente, não andando neste mundo, correndo um risco de partir deste mundo sem Cristo. Isso é ser imprudente, é ser nécio. E o meu mestre, Cristo é o mestre principal, mas o pastor James, ele dizia, precisamos anunciar, precisamos alertar as pessoas dos perigos do perigo que elas estão correndo aqui neste mundo sem Cristo. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, continuando, ele vai dizer como remindo o tempo. O que significa remir? O que significa remir? O que significa remir? Hein? Aproveitando o tempo. Que tempo é esse? O tempo que Deus está lhe dando. A respiração
e tudo mais. Porque no dia que ele decidir fechar a válvula, acabou. Então ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Finalizando, por isso não sejais insensatos, mas entendei, procure entender qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então, enquanto o homem está neste mundo, ele tem que ser uma pessoa que deve procurar entender qual é a vontade de Deus. E nós é que temos a missão de alertar as pessoas, nós é que temos a missão de falar para elas o que Cristo fez, nós é que temos a missão de dizer para elas que Cristo salva, que Cristo morreu pelos seus pecados, porque o homem, na sua essência, o homem não busca Deus. É responsabilidade, sim, daqueles que o Senhor confiou a mensagem da reconciliação. Vai, diga para as pessoas que elas precisam se reconciliar comigo. É nossa missão também. Versículo 24 ao 26, que fala que o Senhor é o Deus do tempo. É o Deus da vida e do tempo. Amados, diz o Deus que fez o mundo. Você é criação de Deus. Paulo, ele estabelece neste texto a soberania absoluta de Deus. Ele criou tudo. Ele sustenta tudo, ele determinou os tempos anteriormente estabelecidos por Deus. E aqui está, amados, a doutrina da providência divina. Daquilo que Deus fez, daquilo que Ele é, da sua soberania. Deus determinou o seu nascimento, Deus determinou o seu lugar na história e Deus determinou a duração da sua vida. Você e eu temos prazo de validade. Temos prazo de validade. A morte não é um acidente. É o cumprimento de um tempo determinado por Deus. Queira você ou não. Mas há um tempo. A vida terrena, ela é uma vida finita. Mas, amados, o que Deus oferece, a eternidade, ela é definitiva. É para sempre. É a promessa de Deus. Então você imagine um relógio invisível acima de sua cabeça. Imagina isso aí. E ele começa a contar no dia em que você nasceu. Ele começa ali. O tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas Deus ouve. Então, quando o último segundo cair, a vida terrena termina. Interessante. Se sua vida terminasse hoje, você estaria preparado? Amém. Amém. Você vive como se fosse eterno aqui, ou como quem sabe, ou tem o conhecimento que você prestará contas do tempo. Amados, precisamos parar e refletir sobre isso. Porque o propósito da vida é buscar a Deus. Para aqueles que ainda não o conhecem. Versículo 27.
Ele diz para que buscassem ao Senhor. A razão da existência humana não é terrena, é espiritual. A razão da existência. Dentro do ser humano existe um vazio existencial. E esse homem, o homem, ele tenta preencher esse vazio em busca de coisas terrenas, em busca de satisfação própria, em busca de bens. Mas nada disso vai preencher o vazio existencial, que só é preenchido com o amor de Cristo, que encaixa exatamente dentro deste vazio que existe dentro do ser humano. O ser humano é um ser insaciável, ele sempre está buscando, mas quando Cristo entra, ele passa a ser um homem satisfeito em Cristo. Mas enquanto está sem Cristo, é buscando a alegria, os prazeres, a paz que este mundo oferece. Mas só Cristo, ele pode saciar o homem com aquilo que só ele oferece: vida eterna, paz eterna, alegria e satisfação. Amados, não é acumular bens, não é competir, não é construir impérios, não, é buscar a Deus. É buscar a Deus. Deus não está longe, Ele se revelou, Ele se deixa encontrar. A vida eterna, amados, é uma promessa. A vida terrena é uma oportunidade que o homem tem de reconciliação com Deus. Que maravilha! Que maravilha! Amados, você está buscando a Deus ou apenas está vivendo distraído neste mundo? Ou está se envolvendo com as coisas desse mundo? O tempo de busca, para aqueles que ainda não têm, é agora. É hoje. E é por isso que o versículo 30 nos chama e chama o homem a uma responsabilidade. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora, hoje, a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Esta é a ordem. Amados, não é sugestão de Deus. Deus não está sugerindo para o homem, mas Ele está decretando, Ele está determinando. Se o homem quer gozar de uma eternidade, ele tem que decidir. Apesar que a eternidade, o homem decide aonde vai passar a eternidade. Se com Cristo ou sem Cristo. É o homem que decide. Arrependimento, amados, é a mudança de mente, é mudança de direção, é rendição ao senhorio de Cristo. Quando Paulo encontra com Cristo, ele se rende, ele de joelhos, imagino eu, e olha e diz: quem és tu, Senhor? Rendição. Rendição. O tempo da ignorância passou. A revelação foi dada. E agora nós temos esta mensagem que não coloca o homem sob o jugo da lei, mas da graça, dizendo para o homem que somente pela fé em Cristo ele pode sim mudar a condição, a direção ou o destino.
Somente. Então precisamos, e tem muitas pessoas que estão adiando a sua decisão, pensando que tem o controle do tempo. Mas esquece de que a morte não agenda horário com ninguém. A morte não agenda. E o arrependimento jamais pode ser adiado. Não, tem que ser hoje. Versículo 31. Portanto, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Há de julgar o mundo. Ele estabeleceu um dia. Aqui estamos, entramos numa dimensão escatológica. Amados, existe um dia fixado, diz as Escrituras, no calendário eterno de Deus. E isso ninguém vai mudar. O juízo será universal. Será um juízo justo, baseado na verdade absoluta que é Cristo, mediado por Cristo. O Salvador da primeira vinda será o juiz da consumação do julgamento. E diz que nada ficará oculto. Amados, nenhum segredo permanecerá escondido. Tudo será revelado para os salvos. Se você comparecesse diante de Deus hoje, você que não tem a Cristo, que você ainda que não conhece e não entendeu a mensagem da cruz, você estaria absolvido ou condenado? Sem Cristo, condenação. Com Cristo, justificação. Esta é a mensagem. E ele diz no versículo 31, na parte B, continuando, dizendo, olha, por meio de um homem que destinou, e disso dou certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição é a garantia da esperança que nós temos em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos. E Paulo, amados, ele aponta para o centro da história, que é Jesus Cristo. O centro. A ressurreição é prova, assim, do juízo. É garantia da vida eterna. É vitória sobre a morte. É o selo da autoridade de Cristo. Porque sem ressurreição não há esperança. E Paulo falando aos Coríntios, capítulo 15, dizendo, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa pregação, e nós estaríamos perdidos em nossos pecados, estaríamos condenados, mas Ele ressuscitou, para que nele, através dele, nós ressuscitássemos também. E essa é a esperança que temos, é a certeza que temos, porque a morte foi derrotada por Cristo na cruz. Para os salvos, a morte é transição, não é derrota. E Paulo disse, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é entrada da consumação da promessa que um dia gozaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se todos aqui já entregaram a sua vida a Cristo. Se um dia você decidiu viver para Cristo, se você não fez, hoje é o dia de você fazer isso. Deus te chama ao arrependimento, para que você alcance a grande esperança, a ressurreição do corpo, o plano de Deus
não termina com a alma no céu, mas com a restauração de todas as coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, amados, nós estaremos para sempre com o Senhor. O plano final não é o pó, mas é o corpo glorificado. Cristo venceu a morte para que ressuscitemos também com Ele. O plano de Deus, que foi a proposta para os não salvos, a segunda morte. Paulo alerta que para aqueles que rejeitam a Cristo, a morte é o selo da separação eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O destino dos não salvos. E Paulo escreve para que aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho sofrerão a pena da eternidade, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É a pior situação que o homem vai se encontrar. E qual é o destino dos salvos? E eu falei aqui há pouco instante, para o salvo, a morte não deve causar medo, porque Filipenses 1:21, o morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo diz, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora de um lado, ora de um, e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu entendo aqui que Paulo, o desejo de um evangelista, o desejo de um homem que quer fazer com que muitos alcancem a salvação, ele não queria partir, mas sabia que era incomparavelmente melhor. A irmã Raquel, 90 e poucos anos, e chega lá no hospital, nós vamos visitá-la. O médico disse, olha, o negócio está ruim, o negócio está pegando aí, não sei o quê. E ela disse, mas eu estou pedindo a Deus mais uma oportunidade, que eu tenho mais pessoas ainda, eu tenho uma missão, eu tenho uma pessoa que eu preciso falar com ela. E ela pede uma oportunidade a Deus que fale para essa mulher. E eu fico assim, impressionado com o desejo daquela mulher em relação à vida. Mas, amados, para finalizar, versículos 32 ao 34. E como ouviram falar da ressurreição, que é essa promessa dos mortos, o que acontecia? O que aconteceu? Uns escarneceram e outros diziam, acerca disso que ouviremos outra vez. Deixe para depois. Tem pessoas que deixam para decidir depois, pensando que tem o controle de todas as coisas. E não é verdade. É Deus que controla. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Entre os quais foi... Me ajuda aqui nessa leitura, quem foram essas pessoas? Por favor. Dionísio. Pode tirar o Areopagita, pode tirar. Vamos só citar o nome das pessoas, tá? Quais foram? E outros. Dionísio e Damares. Dionísio
e Damares, José, Pedro, João, Ernesto, Carlos, Bernardo e você. E você. A questão, amados, é que a mensagem, ela é a mesma. A mensagem é a mesma, mas o coração é que responde diferente. Zombaria, endurecimento do coração. Adiamento, que é a ilusão do controle. Mas, amados, mas a fé é vida eterna com Cristo Jesus. Mesmo morrendo, temos a certeza que estaremos para sempre com Ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, amados, a mesma palavra salva uns e endurece outros. Qual é a sua reação hoje? Qual é a sua reação hoje? Talvez se nós estivéssemos em praça pública, talvez alguns estariam zombando, outros estariam adiando e outros certamente estariam crendo. Porque a morte não tem preconceito, entenda isso. Ela vai um dia bater na porta de todo mundo. E devemos estar preparados para enfrentar esse momento, não com os planos funerários, mas com o plano eterno de Deus, o plano da salvação, que vai garantir para mim e para você uma morada eterna nos céus, com Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu convido o apresentador, o nosso irmão Vanderlei,